Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Pessoal, hoje a gente vai trabalhar dentro de uma disciplina que se chama cinesiologia, beleza? Paixão aí para nós que somos fisioterapeutas, eu acredito, né? Pessoal, eu queria introduzir essa aula aqui com uma reflexão, beleza? E é o seguinte, os raciocínios exatos, pessoal, eles são raciocínios que são muito confortáveis, tá certo? Por serem extremamente seguros, extremamente seguros. O que eu estou falando, pessoal, dando o exemplo dessa minha frase, dessa minha ideia aqui, é que sempre que eu der para vocês essa equação, você vai encontrar esse valor de delta. E para esse valor de delta que você encontrar, você vai necessariamente encontrar esse valor de x. Beleza? Usando desta equação, com esse valor de delta, o valor de x vai ser esse. E isso, pessoal, em qualquer lugar do mundo, tá bom? Se você entregar essa equação para qualquer pessoa que consegue lidar com a linguagem matemática, essa pessoa não consegue fugir dessa resposta aqui, desse x. Ela não consegue fugir. Então esse tipo de raciocínio é muito bom, porque toda vez que esse desafio surgir para mim, o que eu preciso saber é somente a fórmula. Porque a fórmula é exata e ela faz exata e faz seguro também a resposta. Beleza? Então é confortável, é muito bom isso aqui. E o que eu queria dizer para vocês é que na área da saúde são muitas poucas vezes que nós vamos estar lidando com esse tipo de raciocínio, com esse tipo de pensamento, tá certo? Todas as vezes que nós estivermos trabalhando na área da saúde, todas as vezes não, quase todas as vezes nós vamos estar lidando com circunstâncias e situações que podem podem entregar para a gente possibilidades de resposta, que todas elas são alternativas, que merecem ser analisadas para encontrarmos definitivamente uma resposta final. Afirmando isso, galera, agora eu queria falar sobre a cinesiologia, é o momento que a gente entra na aula. Eu vou anotar aqui no quadro, pessoal, a função de alguns músculos, tá certo? Que são desses músculos que nós vamos conversar aqui na aula hoje. Beleza? Vem comigo aqui. Beleza, pessoal? Então é com isso aqui que vocês vão ter que lidar na aula de anatomia, né? Na aula de anatomia é isso que a gente tem que saber. Localização, função, inervação, origem e inserção dos músculos, né? Então na parte de função, vocês vão aprender que o adutor longo ele é um adutor do quadril, né? Adutor longo, adutor do quadril e auxilia na extensão. Dependendo da referência, você vai encontrar aquele comentário também. O piriforme ele é um rotador externo da articulação do quadril, também faz abdução e extensão da mesma articulação, ok. E o supraespinhal ele é um abdutor do ombro, tá bom? E também tem referências que dizem que ele é um rotador externo, eu coloquei aquilo ali principalmente porque eu encontrei um documento na internet da Faculdade do Rio de Janeiro, de uma professora do Rio de Janeiro, né? Um material que merece algum respeito, dizendo que o supraespinhal também faz rotação externa do ombro. Mas se a gente for analisar ali a localização dele, tendinosa principalmente, a gente vai ver que ele é muito pouco eficiente na rotação externa do ombro, mas deixe isso aí comentado. Pessoal, então é o seguinte, ok, a gente chega na aula de anatomia e é com isso que a gente tem que lidar. Então a gente guarda isso no nosso cérebro e todas as vezes que a gente fala desse músculo, é essa informação que a gente usa para viver, que a gente usa para lidar com o que está nos sendo falado, com o que nós estamos falando a respeito desse músculo. Essa é a informação que nos dão. Beleza, então estou eu folheando o livro do Donald Newman e eu me deparo com uma imagem que diz assim: adutor longo como extensor e flexor do quadril. Aí acabou, aí você já assusta e você fala, calma aí, extensor do quadril pode ser, né? Como sinergista talvez, ele auxilia na extensão. Agora flexor do quadril e pior, é extensor e flexor do quadril, é os dois? Como que isso acontece?
Galera, então a gente vai ler a página e Newman está explicando para a gente que o músculo adutor longo, que é esse daí, ele é um músculo que tem a inserção proximal aqui na face anterior do pubis, né, ou da sínfise púbica, e a inserção distal na linha medial do fêmur. E ele é um músculo interessante, principalmente, ou melhor, exclusivamente quando nós falamos do movimento, ele é muito interessante porque dependendo do movimento do fêmur, ele muda de função, galera. Ele muda de função. Então, nas aulas de anatomia, nós aprendemos que ele é um adutor do quadril, auxilia na extensão, mas Newman está nos contando que ele pode ser extensor e flexor do quadril. E no mínimo, isso é curioso porque são movimentos contrários. A extensão no plano sagital, ela é o contrário da flexão, e a gente está falando de um mesmo músculo e uma mesma articulação. Como assim? Pessoal, então, esse músculo, com suas inserções proximais e distais, ele consegue mudar o seu braço de força dependendo do movimento dessa articulação. Então veja essa imagem, é com essa imagem que eu me deparei no livro do Newman. E a gente percebe aqui que no momento em que o quadril está flexionado, o músculo adutor magno, junto com o adutor longo, consegue estender o quadril, principalmente para as flexões do quadril acima de 90 graus. E a gente vê também nessa imagem que quando o quadril está estendido, o músculo reto femoral, junto com o adutor longo, o mesmo adutor longo, eles fazem flexão da articulação do quadril. Isso acontece, pessoal, porque o músculo, né, junto com principalmente a sua inserção proximal, no momento em que o quadril está estendido, esse tendão aqui da inserção proximal, ele fica para frente do fêmur. Se esse braço de força está para frente do fêmur, significa que ele consegue puxar o fêmur para frente. Ou seja, flexionar o fêmur quando ele está estendido. O contrário é verdadeiro. Quando o fêmur está flexionado, o braço de força, junto com a inserção proximal do adutor longo, fica para trás do fêmur, fica posteriormente ao fêmur. Isso significa que ele consegue puxar o fêmur para trás, ou seja, estender o quadril quando este está flexionado. Beleza, galera? E isso acontece. Então, no momento em que eu me deparei com isso, eu criei uma frase, beleza? E a frase é o seguinte: a osteocinemática consegue nos ensinar que, dependendo da posição, a cinética muscular pode mudar. Então tá, o que eu estou falando é uma frase com alguns conceitos, né? Que aí a gente precisa entender. Vê se faz sentido para vocês, galera. Osteocinemática é a ciência que descreve o movimento dos ossos nos 3 planos cardiais, beleza? Sagital, horizontal e coronal. E a cinética é o ramo da mecânica que descreve os efeitos da força sobre um corpo. Ou seja, a gente pode substituir força por músculo, não é mesmo? E o efeito por função. E corpo a gente pode substituir por osso, né? Ou por um membro em geral. Essa é a frase que eu criei. Então, veja bem, com essas definições que eu entreguei para você, a gente pode dizer que a osteocinemática consegue nos ensinar que, dependendo da posição, a cinética muscular pode mudar. Se essa frase estiver muito difícil, galera, o que eu estou dizendo é o seguinte, que se nós estudarmos o movimento de um osso, a gente vai aprender que, dependendo da posição desse osso, a função de um músculo pode ser alterada. Beleza? É isso que essa frase está dizendo, é isso que eu estou dizendo para vocês. Então, a partir desse momento, a gente pode ter 2 ações. Nós podemos nos comportar de 2 maneiras. A primeira delas é aprender essa exceção e ficar feliz e contente, aceitar e guardar isso na nossa cabeça, e acabou, e vamos continuar a viver. E a segunda opção é estudar mais um pouco e correr o risco de nos depararmos com mais exceções. Que adivinha só, é isso que acontece, galera. Tem mais exceções. Continuando no livro do Newman, eu tô lá,
E aí eu me deparo com esse músculo aqui, ó, pá, piriforme. E o piriforme, de novo, é um músculo que, ao estudarmos o movimento do osso, a osteocinemática, a gente vai ver que ele também muda de função. E a imagem que Newman usa para nos explicar isso é essa imagem aqui. Dá uma olhada. Antes de botar essa imagem, eu vou te falar como que isso ficou real e como que isso se apresentou para mim inicialmente. Como que esse problema do piriforme chegou até mim. Estava eu no estágio e tinha um paciente lá fazendo um alongamento do músculo piriforme. Então eu vi esse rapaz lá alongando o músculo piriforme, era um alongamento ativo, e ele estava fazendo isso daqui. Dá uma olhada, era essa posição que ele estava fazendo. Aí eu parei, olhei aquilo e eu falei, tá, alongamento do piriforme. Mas veja bem, o músculo piriforme, ele faz uma rotação externa do quadril. Tá bom, rotação externa do quadril. E se vocês viram um vídeo do meu canal sobre alongamentos, vocês vão ver que eu entreguei para vocês a orientação de quando nós queremos alongar o músculo, nós precisamos fazer a função contrária que esse músculo faz. Como assim, Vitor? O que você falou naquele vídeo? Ora, eu falei que, por exemplo, se a gente quer alongar os flexores do punho, a gente precisa estender o punho. E assim nós vamos estar alongando os flexores. E o contrário é verdadeiro. Essa é a orientação que eu passei para vocês. Mas nesse exercício aqui, o rapaz está fazendo uma rotação externa para alongar o músculo piriforme. Então, que diabos está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Por que o piriforme está sendo alongado nessa posição, se ele é um músculo que faz ativamente rotação externa do quadril? O que está acontecendo aqui? Beleza, então a gente está lá agora no Newman e a gente vê essa imagem. Pam! Essa imagem. E galera, é o seguinte, o músculo piriforme, no momento em que o quadril está flexionado, ele não mais faz rotação externa do quadril, mas ele começa a atuar na rotação interna do quadril. É um movimento contrário ao que ele está usualmente acostumado a fazer. O que ele usualmente faz, né? Usualmente acostumado é pleonasmo. Beleza. E por que isso acontece? De novo, galera, vamos nos apegar à osteocinemática, ao osso. Então a gente está lá no fêmur. E todas as vezes que nós lidamos com a rotação de um osso, a gente vai estar lidando com um eixo, que é um eixo no fêmur, principalmente, crânio-caudal. Né? Então a gente pega a cabeça do fêmur e na imagem tem isso representado. Tem um pontinho preto que representa o eixo do movimento que é horizontal. Né? A rotação do quadril é um movimento no plano horizontal. E o eixo desse movimento é um eixo crânio-caudal, representado na imagem pelo ponto preto. Quando nós flexionamos o quadril, pessoal, esse eixo ele passa a estar atrás do braço de força do piriforme. Se ele está atrás, no momento em que o piriforme se contrai ou ele se ativa, né, a gente vai conseguir rodar o quadril para dentro. Dá uma olhada na imagem. O contrário, no momento em que o quadril está estendido ou está em neutro, esse eixo de rotação, ele fica na frente do braço de força do piriforme. Portanto, a gente tem duas situações. Ou a gente roda externamente ou a gente abduz o quadril. Rotação interna é impossível. Beleza? Então, a gente volta agora para o exercício do rapaz. Esse era o exercício que ele estava fazendo. O segredo aqui, galera, que traz sentido para a gente, e só traz sentido depois que a gente sabe e entende, né? É o quadril flexionado, galera. O cara flexiona o quadril em grande amplitude, então ele roda internamente o quadril. Percebe? E dessa forma, o piriforme vai estar sendo alongado. De novo, a osteocinemática consegue nos ensinar que, dependendo da posição, a cinética muscular pode mudar. E eu acredito, galera, o Newman não fala isso no livro dele, tá certo? Eu não encontrei referência para sustentar a minha ideia, mas eu acredito que o supraespinhal também, ele atua de forma semelhante ao piriforme. Tá certo? No momento em que nós flexionamos o ombro e fazemos a rotação interna, possivelmente o supraespinhal está atuando
nesse movimento aí, tá bom? Isso é um pensamento meu, não encontrei nada que dê suporte, mas tem sentido. Então, eu queria falar desses 3 músculos. Pessoal, e por que isso é importante? Por que tem um vídeo falando disso para vocês? Semana passada eu estava conversando com uma professora minha do estágio e ela estava me contando, e isso foi muito importante para mim, quando ela disse assim: Vitor, os fisioterapeutas, eles são profissionais do movimento. E é muito importante que nós nos reconhecemos dessa forma, como profissionais do movimento. E ela estava me contando que ela estava conversando com um médico e no momento em que a conversa tomou rumos a respeito da dinâmica do corpo humano, o médico se perdeu no pensamento, ele não conseguiu acompanhar. Então ela falou: Vitor, talvez isso é uma coisa que nos diferencie dos médicos. Eles não estão muito acostumados a esse tipo de análise dinâmica do músculo, do corpo, do membro. Tá certo? O fisioterapeuta é um profissional do movimento. Galera, então isso daqui vai te fazer diferente dos outros fisioterapeutas. Vai te fazer diferente, talvez até de alguns médicos. Tá certo? Lidar com a osteocinemática para a gente entender se a cinética muscular muda ou permanece a mesma. Beleza, galera? Dependendo do movimento, dependendo da posição, o músculo pode mudar de função. Beleza, galera? O raciocínio é esse aí. Espero que tenha ficado tudo claro. Se alguma coisa não ficou mal entendida para vocês, deixe nos comentários. Eu vou me esforçar muito para resolver a dúvida. E a gente se vê nas próximas aulas. Valeu!